Então, boa tarde a todos. Nesse momento de oração e reflexão, aqui na Comunidade Católica Fonte de Água Viva. Hoje nós vamos refletir sobre esse canto que ouvimos, que é Estás Entre Nós, da Eliane Ribeiro e Padre Jonas Abib. Para quem vai assistir via internet, a gente vai deixar um link para quem quiser refletir sobre a música. Especialmente eu vou ficar focada na última frase que fala que qual semente nos levarás? Isso não é uma pergunta, é que Deus nos levará como uma semente. Então, para ilustrar a nossa reflexão, nós vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Quem puder ficar de pé para a gente ouvir o Evangelho. Parábolas do Reino. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve que entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhe muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouvi, saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis esta parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem, vem Satanás, tira a palavra nela semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, esse evangelho vem falar para nós sobre Deus como semeador. E nós estamos em várias posições. Às vezes somos as sementes, às vezes estamos ali pelo caminho. E em que posição eu estou para receber essa palavra de Deus? Em que posição eu estou para receber essa semente na minha vida? E como eu, como semente, estou me desenvolvendo no meu terreno, onde eu caí. Então a reflexão que eu tenho para propor hoje seria sobre isso. Porque às vezes a gente está em diversas posições desse mesmo evangelho. Porque não necessariamente eu vou ser a terra boa imediatamente. Porque eu vou ouvir a palavra de Deus e às vezes eu vou estar à margem, eu vou estar numa tribulação que eu não consigo receber aquela palavra. Então vem os passarinhos, vem o mal, a distração e já
tira aquela palavra imediatamente. Outras vezes eu estou chegando um pouquinho mais para o caminho. E aliás, quem é o caminho, né? O caminho é Jesus. Então, se eu quero seguir Ele, se eu quero me tornar solo fértil, eu tenho que me colocar mais no centro. Mas vamos lá para aquela sementinha que ainda está lá na margem. Durante tempos na nossa vida, eu mesma já passei por isso, a gente tem um monte de prioridade. Tem estudo, tem trabalho, tem as pessoas da nossa família, tem doença, tem N coisas. Então, às vezes a gente recebe uma catequese, recebe uma proposta de trabalho numa comunidade de fé, como a gente vive aqui, ou numa paróquia, mas a gente pensa, nossa, mas eu não tenho tempo para isso. Aí, nesse tempo, então, eu estou ali no meio dos espinhos, que são as tribulações, que são os ressentimentos, que são as ocupações. Aí, às vezes, a minha sementinha, ela cria ali uma pequena raiz. Eu quero trabalhar, eu quero Deus, não, eu sou de Deus, mas eu não consigo viver. Então, os espinhos conseguiram me sufocar. Então, qual que é a proposta que Deus colocou no meu coração, que a gente tem que olhar e entender? Que mesmo, às vezes, estando no meio dos espinhos, eu preciso aprofundar minhas raízes. Porque assim como as raízes das plantas, eu tenho que aprofundar até eu achar o lençol de água. Que água que é essa? Que é a água viva, que é Deus. Então eu tenho que ter raízes profundas. Mas os espinhos continuam ali, à minha volta, porque enquanto a gente estiver sobre esse mundo, sobre essa terra, a gente vai ter tribulação, a gente vai ter problema, vai ter necessidades, seja física, seja psicológica, financeira. A gente tem nossas preocupações. Só que eu tenho que ver que tem uma luz que está lá em cima, depois desses espinhos, que também é Deus. Olha só como Deus está em todas as partes. Então, se eu aprofundo a minha raiz, eu vou encontrar a água viva de Deus. E se eu olho do alto e vou em busca da luz, eu também estou achando Deus. Então, é nesse sentido de desenvolver-se como uma planta, que também é um ser vivo, que a gente pensa, não tem sentimentos, tal, mas ele nasce, ele cresce. E essas são as sementes que o Evangelho está falando para nós. E nós temos que nos fazer sementes. E quando que nós vamos dar fruto? Quando a gente conseguir vencer os obstáculos. Vencer o solo pedregoso, tirar as pedras dos nossos caminhos que nos impedem de perfurar o solo e aprofundar nossas raízes. E a passar além dos espinhos. Ser maior do que eles. Então, a palavra vai se resumir no seguinte: nós vamos nos colocar então no meio do caminho, ou seja, Jesus como centro. Eu nunca posso perder o meu foco, para que eu possa aprofundar minhas raízes e buscar essa luz de Deus, além dos espinhos e tudo mais. Aí eu achei interessante que hoje, no início do nosso encontro, o nosso irmão Anderson falou sobre as tribulações, que às vezes a gente tem tanto barulho que a gente não consegue parar para ouvir Deus. Então, culminou, né? Como o Espírito Santo ele age mesmo. Porque eu vou deixar agora no finalzinho, a minha pregação vai ser bem breve, uma reflexão sobre esse barulho do mundo. Eu tirei de um livro escrito por um padre jesuíta, padre Manuel Eduardo Iglesias. E ele fala sobre esse parar e escutar e contemplar. E ele colocou um trecho de uma poesia no seu livro. Até quem quiser ler o livro, vou divulgar aqui. Seus olhos se abriram. É uma pedagogia espiritual, do padre Manuel Eduardo Iglesias. Ele colocou um trecho de uma poesia que fala justamente sobre esse barulho do mundo. Então eu vou ler esse trecho da poesia e mais um trecho aqui do livro para ficar a reflexão para nós. Qual que é o barulho do mundo que está impedindo de eu viver a minha fé, a minha intimidade com Deus? Vamos lá. Eu não vivo. Eu programo para viver um dia. Programo tudo, não cumpro. Mas sentir eu sinto e como. Quem não sente isso, né? Que programa tanta coisa e não consegue fazer. E aqui ele complementa. A vida é corrida no mundo atual
e não é fácil parar no meio do seu redemoinho. Temos a impressão de ser carregados como uma folha seca pelo vento ou como um galho de madeira rio abaixo. Experimentamos a necessidade de parar para respirar e sentir a vida. Vivemos fragmentados entre tantas solicitações e tantos compromissos, presos nas grades de nossa agenda. Então, a gente fica preso, às vezes, na nossa agenda, na nossa correria, e deixa isso tudo ser o pedregulho, ser o espinho, que nos impede de crescer como planta de Deus. Então, vamos pedir para Deus agora, para Ele visitar os nossos corações, visitar a nossa vida, nossas necessidades, para que a gente consiga afastar todo barulho, toda bagunça que nos afasta de Deus. Porque quando a gente consegue viver essa intimidade, não que não vai ter tempestades, vamos lá para a árvore que está com as suas raízes lá profundas, mas ainda está no meio dos espinhos, tentando sair ali para a luz. Ela vai ter tempestade, vai vir um vento forte, vai arrancar suas folhas. Assim como a vida, ela vem nos dá rasteira. A gente para e olha, Deus, mas eu não vou dar conta. Mas entrega para Jesus. Senhor, primeiro a minha intimidade contigo. Primeiro o meu compromisso com a minha oração pessoal com Jesus. Primeiro Deus, primeiro o caminho. Porque se eu estou focada nesse caminho, eu vou passar pelas tribulações. Ninguém está prometendo vida fácil. Eu fui para a igreja, está tudo lindo. Não é assim, pelo contrário. Tem gente que fala, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É verdade. Porque fica tudo escondido, as coisas do mal são ocultas. Elas não gostam de aparecer, mas vai te fazendo mal, vai te adoecendo, vai te empobrecendo fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então a gente tem que vencer isso. E através de quê? Manter o foco. E o foco é Jesus. Então dai-nos, Jesus, o teu Espírito Santo. Nessa tarde, Jesus, eu venho agradecer esse momento de oração. Venho pedir o teu perdão pelas nossas falhas, pelas nossas misérias. Quero pedir o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que ouve essas palavras. Que não são por mim, que eu sou só uma serva, eu não sou estudiosa. Quem sou eu para estar falando aqui? Mas eu disse sim para um chamado que Deus fez para mim. Então que essas palavras sejam válidas para quem necessitar e que cada um possa buscar assim também, ler a palavra de Deus, refletir e viver essa intimidade. Que se tem alguém que venceu esse mundo foi Jesus. Então é Ele que a gente tem que procurar. Amém?